Boa noite, João Calderon. Tudo bem? Milane de Moraes. Boa noite. Te amo, João. Que honra que você entrou hoje para prestigiar a live com o nosso amigo Bruno. Já colocando assim para vocês que estão chegando, tanto o BJ como o Milane e o João, falar das lives que nós fizemos o mês passado. Então é muito direcionado para as mulheres. Então assim tem temas muito interessantes que trazem uma reflexão de como a mulher se coloca no mercado de trabalho, o valor da mulher, a energia feminina, masculina, enfim, vários temas que são direcionados, que podem servir tanto para quem assiste, como alguém que você lembre, alguma amiga, alguma mãe, alguém que possa tocar, que esse tema possa tocar. Então, envia essa live para alguém, envia para que faça também uma mudança, para que haja um toque nessa pessoa e que de alguma maneira tenha algum resultado positivo na vida, ok? Então, vamos aguardar mais um pouco, as pessoas que nos acompanham, né? E obrigada, Milane, boa noite, João. Honra tê-los aqui. Sim, e este mês também teremos várias lives. Amanhã vamos colocar uma agenda de lives para ver qual que vocês se identificam com o tema e assim poder escolher a live que tem a ver mais com vocês, né? Então, também estejam atentos para enviar as lives e dependendo do conteúdo para algum amigo, para alguma amiga, que possa fazer alguma diferença na vida de alguém. Vamos esperar mais um pouco, que daqui a pouquinho as pessoas estão entrando. Vamos ver da onde que vocês estão falando. João, onde que você está, João? Fala aí. Qual cidade, qual estado? Vai falando. Milane, de onde você... Paulinha, linda, maravilhosa. Agora consigo. Ó, o coração já diz tudo, Bruno. Né? Boa noite, quanto tempo, Bruno, saudade deste tamanho. Saudade enorme, prazer enorme. Olha quantos benefícios, né, a tecnologia pode trazer para a gente, né? Da mesma forma como ela atrapalha quem está próximo ali, acaba distanciando quem está próximo, ela aproxima quem está distante, né? Verdade, é saber usar. Exatamente. Saber usar. E você tem uma participação... anos? Desculpa. Quantos anos? Olha, grande Totoxena, o João tá falando. Meu amigãozão do coração, quanta saudade que eu sinto tua, cara. Quanta história, né? Quanta nostalgia a gente tem. Nostalgia que não é ressentida, é de verdade. E você, enfim, a Karina, essa família linda chamada Calderon aí, me ajudou muito nessa construção constante, né? Do que é a gente, do que é o Bruno. A gente ainda continua nesse processo de evolução, mas vocês, olha, são protagonistas da minha história. Eu amo muito vocês. Obrigada, gratidão. Então, eu acho, Ana Clara entrando, Ana Clara Holanda, é família? Minha prima. Oi, Aninha. Ai, boa noite, Ana Clara, seja bem-vinda. Ela é lá de Manaus, viu? Oh, que maravilha!
Para quem é de Gente, Manaus, aí, um beijo. o nosso boa noite para quem é de Manaus, né? Para quem é de São Paulo, nosso boa noite. Para quem é de Curitiba, boa noite, que estão acompanhando também o Bruno. Para quem é de Jaú, para quem é do Brasil, enfim. Depois que a gente grava a live, né, e ela fica gravada aí no Instagram, depois ela tem uma repercussão, assim, muito grande, né? Então, assim, a gente vê que tem gente que está na Europa, que assiste, gente que acompanha e valoriza o nosso trabalho, né, Bruno? Então, tem gente que está na Colômbia e no Brasil todo, enfim. Então, assim, isso repercute mesmo, né? Sem dúvida, sem dúvida. E você, como profissional, né, da ciência humana, faz um belíssimo trabalho, viu, Karina? Eu quero te parabenizar já nesse começo de bate-papo, né? Porque o que você traz para a gente nesse mundo, né, tecnológico dessas redes sociais, que a gente vê tanta coisa que a gente discorda, né? Que a gente não consome tanto, mas tem um trabalho magnífico que algumas pessoas estão fazendo e você faz parte desse grupo, viu? Porque falar sobre a causa humana, falar sobre a ciência humana é algo que a gente deveria, né, fazer com que fizesse parte da nossa rotina, né, Karina? Falar sobre com esse processo, certeza. né, de evolução da humanidade é importante. Você faz isso brilhantemente. Parabéns. Obrigada, Bruno. Eu digo assim que o mais importante, Bruno, é você se conectar com as pessoas. O resto é o resto. Não adianta você ter um conhecimento, ferramentas, a melhor teoria. Se você não se conecta com os seres humanos, com os nossos irmãos, então você está sozinho. Então, tudo a gente tem que conectar. Quando a gente está passando uma informação, ela só entra na vida da pessoa se houver uma conexão. Não é? Então, a ideia não é... Tem uma frase que eu levo para a vida, Karina, assim, que diz o seguinte: a gente não nasce humano, a gente se torna humano, né? E a gente só se torna humano justamente nessas conexões que a gente faz ao longo da vida, né? Conexões boas, como essa que a gente sempre teve, né? Para quem não sabe, a Karina, enfim, conheci a Karina através do filho dela, né? Do primogênito, do João. A gente era criança, né? Pré-adolescente ali, Karina? Não. Criança. Pré-adolescente, sim. Pré-adolescente. E aí eu tive esse privilégio, né? De conhecer um pouco da rotina da família Calderon, ainda lá em Manaus, né? Vocês tinham acabado de chegar em Manaus e uma história muito bonita. Então, assim, a gente cria essas conexões maravilhosas, como essa que a gente guarda na memória para sempre, e conexões que a gente tira ensinamentos, né? Tira lições, porque a vida ela serve exatamente para isso, né? Para que a gente possa evoluir o nosso espírito enquanto humanos, né? Com certeza, a vida é um aprendizado constante, né? E a gente vai encontrando as pessoas que vão fazendo parte dessa caminhada, que vão trazendo para a gente e ajudando nesse aprendizado. Cada pessoa que chega na nossa vida, ela tem uma função, né? Então, a gente tem que agradecer e acolher as pessoas que fazem parte dessa caminhada, porque como tu acabou de colocar, nós nos construímos nessa troca, nessa conexão. Então, tenha certeza que esse crescimento e também é recíproco, sabe? Somos muito gratos, a família, eu, o João, muito gratos por ter conhecido você, por você fazer parte da nossa vida, fazer parte da nossa história. Então, vamos lá. Então, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esta live. Agradecendo a companhia já de todos, né? E eu tenho a honra de apresentar aqui o nosso convidado, Bruno José, que é jornalista, escritor, historiador, é pai, é filho, é amigo, é irmão, um ser assim muito especial e tem um significado muito grande na minha vida e na vida da minha família e dos meus filhos. Boa noite, Bruno, seja bem-vindo. Boa noite, Karina. Antes de mais nada, obrigado pelo convite, viu? Louvado seja o nome de Deus por né, me dar essa oportunidade de estar trocando
um pouco dessa experiência com você, com a Ana, com o Calderon, né, com o meu amado João, com o Davidson, com a Cassiane, com o Corrin, com a Marilda e com todos que entrarem aqui nesse chat, seja agora no ao vivo, seja depois aí nas suas redes sociais. Uma satisfação enorme. Tenho certeza, né, que eu vou sair uma pessoa melhor, porque eu busco, viu, todos os dias, me conectar com pessoas como você, né, que sempre agregam e sempre me ensinam a ser cada dia melhor. Obrigado. Amém, amém. Também agradeço de coração que você tenha aceito o convite. Então, hoje, o tema que iremos tratar é ressignificando a vida. Então, vamos ter um bate-papo assim gostoso, né, sobre esse tema, que tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo, né? Mas, primeiro, eu gostaria de conceituar, né, o que é a palavra ressignificar, né? Que é dar um novo significado a uma situação ou comportamento. Então, quando a gente consegue ressignificar, é assim, é liberdade, é se permitir pensar, é ser diferente, é se permitir ressignificar alguma coisa. Quando você ressignifica, você está se permitindo ser uma outra pessoa, porque você se transforma depois de ressignificar. Agora, interessante, né, que ressignificar, agora que a gente já sabe o que é, que todo esse sentimento e o significado da palavra ressignificar, ela fica mais evidente quando a gente passa, assim, por alguma tragédia ou algum momento de doença e de morte. É porque isso, assim, mexe muito com nossa vida, nosso emocional, né? E, Bruno, como é que você percebe, como é que você está vivendo este momento de pandemia? Me conta. Então, Karina, obrigado mais uma vez pelo espaço. Uma pergunta muito importante, né? Até mesmo para ter como baliza, né, do que a gente vai começar a partir daqui. Né? O tema me chamou muita atenção, né, que é ressignificar a vida, né? Entender o que é ressignificar a vida, e você já trouxe uma excelente explicação para a gente. Já deixa tudo muito mais claro. Enfim, por algum motivo ou outro, eu tive que continuar trabalhando desde o início da pandemia, desde o dia 17 de março, né, de 2020, quando a gente, né, se tornou obrigatório no país o uso da máscara. Por vários fatores, né? Mas a minha profissão exigiu isso de mim. Eu tinha que sair de casa para poder trabalhar todos os dias. E assim segui, né, de março até agora. E em dezembro do ano passado, eu, já com uma viagem programada, eu fui para Manaus para poder ver minha família, enfim, ver meus pais que ainda moram lá, ver meus irmãos e tal. E fui com as minhas filhas. Só minha esposa ficou aqui em Curitiba para trabalhar, enfim, ela não teve um período de férias. E na virada do ano, Karina, lá pelo dia 3 de janeiro, eu testei positivo para o Covid. E só testei positivo porque eu já comecei a sentir os sintomas no começo da doença, né? E sim, eu confesso para você que ali nos bastidores a gente conversa um pouco, viu? Para você que está acompanhando essa live, é uma produção muito interessante dessa live, porque a Karina, né, entende todo o processo, faz algumas perguntas ali antes da gente entrar nesse ao vivo, e eu tive essa oportunidade de explicar isso para ela, de que eu entrei na fase inflamatória da doença. Eu tenho 36 anos, eu não tenho nenhuma doença correlata, né? Nenhum fator, né, que predispõe aí a desenvolver doenças graves, e eu desenvolvi a fase inflamatória da doença. Coisa que acontece com milhares e milhares de brasileiros, né? É óbvio que eu não sou exceção e nunca vou ser. E oro a Deus para que quem estiver no hospital nesse momento, tratando o Covid, aos profissionais de saúde, que Deus proteja e guarde e que dê muita força, porque esse momento vai passar. E eu falo isso com propriedade porque eu entrei nessa fase difícil da doença e foi... Eu vou ser franco com você, sou novo, tenho meus 36 anos, tenho muito que aprender, mas foi o mais próximo que eu cheguei ali do que a gente usa como morte, né? Da palavra que a gente usa como morte, porque é uma palavra que para mim não devia nem existir no dicionário, porque é um processo, né? É uma transição do que a gente vive no físico para o espiritual. E foi o que eu mais cheguei próximo, e por algum motivo. E eu tirei disso muitas lições, assim, sabe, Karine? E ao longo dessa conversa, a gente pode conversar, mas acima de tudo, eu me dei conta de que a gente precisa, de fato, praticar o amor próprio. Essa foi a maior lição que eu tirei dessa pandemia e dessa doença
né, maldita que, infelizmente, né, já tirou a vida de mais de 350 mil brasileiros e milhares de pessoas no mundo inteiro. Não é uma gripezinha, é uma doença. Sou sim a favor da vacina, porque eu sou a favor da ciência. Então, se você que está vendo ou vai ver essa live e tiver a oportunidade, tome a vacina, porque ela pode salvar a sua vida. Eu estou esperando o momento certo, né, para ver os meus pais tomando, para ver a Karina. A Karina tem seus 37, 38 anos, não vai tomar agora. Já sou vacinada, já sou vacinada. Oh, que bênção! Que bênção! Da área da saúde, né? Graças a Deus, Karina, graças a Deus. Então, assim, torço para que todo mundo se vacine, se imunize logo, porque é uma doença muito difícil, mas traz lições, né? E a gente tem que tirar um ponto positivo de tudo, né, Karina? E eu tirei, entre esses pontos positivos, que foi entender que a gente precisa praticar o amor próprio. E como seria isso, esse amor próprio? E como foi que você, eu te pergunto assim, como foi que você lidou primeiro, né? No momento que você soube da doença. O que veio na sua mente? O que veio? Você ficou com medo da morte, lógico, mas quais foram as mudanças imediatas e como que você lidou? E o que mudou, assim, logo em seguida? Com essa questão que você diz que o que pegou para você foi de você trabalhar mais esse amor próprio. Como seria, Bruno? Beleza, vamos lá. Eu confesso para você que eu não senti medo, né? Se eu tivesse que desencarnar, eu iria desencarnar, eu não senti medo. Mas eu fiquei apreensivo com as pessoas que estavam ao meu lado, porque a gente tomou todos os cuidados possíveis, Karina, quando eu estive em Manaus. A gente ficou meio que isolado mesmo ali na casa dos meus pais. Sei lá por quê, alguém entrou lá e, enfim, né, disseminou o vírus ali dentro de casa. E todo mundo pegou. Meu pai entrou numa fase muito difícil, ficou mais de 20 dias internado no hospital, enfim. Nossa! A minha mãe, né, foi bem complicado. A minha mãe também testou positivo, mas não desenvolveu nada. As minhas filhas testaram positivo e não desenvolveram nada, graças a Deus. A minha preocupação era com eles, principalmente com as minhas filhas e com os meus pais, né? Óbvio, sim, qualquer pessoa no meu lugar sentiria o mesmo. Então, estava muito preocupado com eles e acabei deixando ali, ó, o que acontecer comigo vai acontecer, eu só não quero, e eu pedi a Deus isso, eu só não quero ter que deixar as minhas filhas tão cedo, sabe? Elas são muito pequenas, eu tenho 2 filhas, uma de 11 e uma de 6 anos, e eu não queria me despedir, né, delas tão cedo. Claro que se fosse da vontade de Deus, eu acredito que a morte a gente não engana. Então, na hora que a gente tem que ir, a gente vai e ponto final. Mas eu pedi a Deus para que não fosse, né? Então, assim, não senti medo, mas eu fiquei apreensivo e pedi a Deus por isso. E foi um processo muito doloroso, de fato, porque nos 7 primeiros dias ali, que é a primeira fase da doença, que a maioria, né, das pessoas navega, que é aquela fase do gripão ali, coriza, dor de cabeça, dor nos olhos. E eu achei que ia ficar e supera, né? E supera, né? Esse daí é meio que tranquilo de passar. A fase grave da doença, ela acontece na transição do 7º para o 8º dia. E vai até o 13º, até o 20º dia. E eu entrei nessa fase inflamatória. Eu comecei a ter febre a partir do 8º dia. E aí, Karina, foi bem sério mesmo, porque além da febre alta, que não passa, né, aí vem todos os problemas que é uma fase inflamatória. A doença ela pode inflamar qualquer parte do teu corpo, né? Pode vir a trombose e tal. E eu descobri, inclusive, um probleminha no coração, tive comprometimento do pulmão, enfim. Mas essa parte fisiológica consegui superar, fui ao hospital, enfim. Fiquei acompanhando ali a oxigenação, né, do meu sangue a cada 1 hora. Sim. Foi tudo, graças a Deus, eu consegui superar. Mas aquilo que a gente estava conversando no começo, eu tive muitas lições, Karina, muitas lições, e eu entendi de que é tudo muito passageiro, então a gente precisa, aquele lance do amor próprio, né, de você entender de que você precisa se amar em primeiro lugar, para depois praticar o amor com quem está ao seu lado. E depois que você entende isso, de que você é ponto de partida e ponto de chegada para tudo, Karina, parece que o mundo se abre, né, o mundo se abre. E eu tenho alguns exemplos, né, de que eu via isso na minha vida. E a forma como você sempre educou seus filhos, por exemplo. Eu não estou aqui te bajulando, você sabe disso. É elogio gratuito. Quando eu quero elogiar, eu elogio porque é de verdade, sabe? Parto do princípio que se não for para edificar, não falo nada. Mas se for para elogiar, eu elogio mesmo. E você sempre educou seus filhos. E eu falo com propriedade. Você sempre educou seus filhos a eles serem o que quisessem que fossem, sabe? Né? E eu sempre achei isso muito interessante, né? Eu tenho um amigo ali, o João, que tinha uma certa autonomia, uma certa liberdade para ser
o que quisesse ser, sabe? Inclusive, tatuar um desenhozinho ainda aí na adolescência, né? E eu achava lindo aquilo, né? Eu achava maravilhoso. E eu não entendi. Eu falei, como é que uma mãe, né, pode deixar o filho, né, fazer uma tatuagem? Mas o corpo é dele, né? É o patrimônio dele. Se ele quer, que faça. E hoje eu entendo isso, Karina. De fato, eu entendo isso, sabe? E eu acho isso muito bonito. Obrigada. Obrigada, Bruninho. Olha, você, ó, nota 10. Mas eu imagino, Bruno, no momento de ficar deitado numa cama, com febre, com tudo isso, a cabeça, né? A mente que não para, porque os problemas se juntam, não é? E aquele deitar lá é um sofrimento terrível. É aí onde acontece todas as mudanças que tem que acontecer, né? Então, é engraçado, Bruno, eu estava vendo aqui, né? E tipo assim, o ressignificar, né, da vida, né, é algo que a gente deveria, então, a partir de tudo isso que você está colocando, a gente deveria fazer sempre, né? Ver assim se a gente está no caminho certo, né? Para ver o que a gente está deixando no meio do caminho. Não esperar tragédias nem morte bater na nossa porta para a gente fazer essa ressignificação da vida, né? Mas olha que interessante, Bruno, que nós somos o único ser vivo que temos a noção clara que vamos morrer. Pois sabemos o tempo que nascemos. Não sabemos a data que vamos morrer, porém sabemos que vamos morrer. Então, para a gente viver, o cérebro, ele faz uma jogada. É como se ele tirasse a informação que a gente é finito e que vai morrer. Por isso que a gente vive, não pensa na morte. E vai fazendo projetos para meses, para ano, para uma vida inteira, né? É como se fosse assim uma proteção. O cérebro faz tipo assim uma proteção para a gente ir vivendo sem pensar muito na morte. E aí isso deixa a gente mais solto, mais leve, aí a gente vai fazendo planos na vida. Por isso que a gente esquece de ressignificar. Não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. É o lance da santa ignorância, né, Karina? Porque assim, uma coisa é que... né? Você concorda comigo? Sim, é isso mesmo. E aí a gente se sente tão seguro, né, que a gente deixa de ressignificar a vida, que seria muito importante, né, sempre. E aí quando a gente para pensar, tem horas que a gente deveria ser assim, para pensar, o que eu estou fazendo com a minha vida? Isso poderia ser um exercício constante, todo dia. Tipo, vamos pensar assim, um exemplo, ó. Nós temos a nossa profissão, nós escolhemos uma profissão, escolhemos casar, e nada disso é eterno. Nem nós mesmos somos eternos. Não é? Então, por aí a gente já começa a perceber que tudo muda, que tudo pode mudar. O engraçado, assim, né, é que as pessoas fazem, assim, esse processo de reavaliação quando se deparam, assim, quando te deixa muito claro, assim, essa questão da finitude. Vamos colocar um exemplo, quando acontece assim um desabamento, umas tragédias, como agora que nós estamos vivendo essa questão da pandemia, ela mexe com o nosso pensamento coletivo, né? Então, é um momento que todo mundo está refletindo, todo mundo está repensando a vida, né? Ou às vezes doenças mesmo, outras doenças, vamos dizer câncer, doenças que são assim graves, terminais, que ficam muito evidentes. Aí nessa hora a gente se pergunta, né? Quando a gente começa a ter esses encontros, tipo esse que você teve, nossa, o que eu vivi uma vida até agora, será que eu vivi do jeito que eu queria? Eu acho que essa é uma pergunta, né, que todo mundo deveria se fazer, né, Karina? Porque a vida, ela se resume em dois caminhos. Imagina a gente, a dar um alô pro Léo. O Léo é um jornalista amigo meu de Brasília. Olá, Léo, um abraço para você. A Elisa, lá de Manaus. A Letícia, lá de Manaus também.
delícia. Boa noite, sejam bem-vindos. Gratos por estarem prestigiando aqui a live. Então, nós estávamos falando dessa pergunta, dessa reflexão de o que eu estou fazendo da minha vida? Será que faz sentido, né? Será que o que eu vivi, será que era do jeito que eu queria? Eu acredito, Karina, assim, que a vida, ela se resume em 2 caminhos, né? Vamos imaginar que tem o caminho da esquerda e o caminho da direita. E existe aqui uma bifurcação. Ou a gente aprende o que a vida tem para nos oferecer através da dor ou do amor. Aquela frase que muitas vezes a gente ouve na igreja, no culto, no centro espírita, né? Ou até mesmo em casa, quando a gente faz a leitura. E é bem verdade, né? É mais ou menos isso. E assim, tem um ensinamento muito grande em cima dessa frase, mas que pouca gente, eu diria, a minoria, se dá conta do peso dessa frase, né? E é exatamente isso que você está trazendo para a gente, né? Entender que é tudo muito finito, que é tudo muito rápido, e a gente precisa entender o que eu estou fazendo aqui, né? Porque eu faço parte desse vínculo com essas pessoas que são os meus parentes, porque eu tenho esses amigos, porque eu tenho certa dificuldade financeira, porque às vezes eu não tenho o carro que eu sempre quis, né? Ou porque às vezes eu tenho tudo que o financeiro pode me oferecer, mas ainda assim eu não sou feliz. Então é preciso que a gente faça essa avaliação. E eu acredito, Karina, assim, que a maioria dos seres humanos, eles só aprendem através da dor. Eles só aprendem através da dor. Porque o amor, que é o caminho muito mais difícil, poucas pessoas se dão conta, né? De que é possível aprender olhando e ouvindo, né? E entendendo aquilo que muitas vezes os nossos pais têm para nos ensinar, né? É que nem um filho que sai de casa com 18 anos, cheio de bagagem, cheio de informação, e acha que já sabe de tudo, e vem a vida e, pô, ensina muita coisa para ele. Porque talvez não tenha aprendido a lição que os pais tentaram ensinar. Então, eu acredito, Karina, por fim, né, respondendo a tua pergunta, que o lado espiritual do ser humano, e eu não estou falando de religião, religião para mim é religare, né, o ser supremo com as pessoas, não falo de religião, eu falo da espiritualidade. A espiritualidade, ela tem essa grande missão de mostrar para a gente qual é o princípio da vida e o porquê da gente estar passando por tudo que a gente está passando. E eu acredito, Karina, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, que essa pandemia, se Deus é bom, justo e perfeito, porque tanta gente está morrendo, né? É a mesma pergunta que um pai pode se fazer, um pai que perde um filho por leucemia, por exemplo. Mas se Deus é tão bom, tão justo e tão perfeito, por que eu estou perdendo meu filho vítima de um câncer? A resposta está embutida nesse processo. E às vezes você precisa passar por esse momento para poder ressignificar a forma como você enxerga a vida. E a pandemia, ela vem para isso. Concordo, Bruno. Acho que a pandemia ela é uma doença misteriosa, porque ela viu que ela não só afeta o físico, ela afeta o emocional, ela afetou o pensamento coletivo, ela afetou, as pessoas adoecem. Hoje a saúde mental está afetada, a saúde financeira está afetada, a saúde relacional, é tudo. Então eu acho que estamos precisando ressignificar a nossa vida, a nossa forma de ir tão acelerado, para onde mesmo? Eu pergunto, eu sentia uma vida acelerada, mas eu dizia, para onde que nós estamos indo? Porque é algo que puxa, mas por que a gente está indo a favor da correnteza? Será que eu não posso frear e ir um pouco antes? Meu ritmo não é esse acelerado, mas o coletivo acaba me levando, não é? E acaba que todo mundo adoecendo. Então, esse Covid, ele veio dar uma freada na marra, para você repensar. Você quer fazer, mas não pode. Estamos todos parados, entre aspas, porque tem muita gente trabalhando, lógico, porque precisa, mas tá diferente. Tá diferente. Muitas coisas estão mudando, os comportamentos estão mudando, sentimentos estão mudando, muita gente ressignificando. Eu acredito que depois dessa pós-pandemia, seremos melhores. Você não acredita? Fato, fielmente. Eu acredito, assim, Karina, que a gente está vivendo um processo de transformação do planeta Terra. Eu não quero entrar aqui em discurso de valores e também não vou entrar em discursos religiosos, porque esse não é o objetivo. A gente está falando aqui sobre amor, né, Karina? Sim. E eu acho que o ser humano, a sua essência
é o amor. Tem uma frase que talvez eu não transmita aqui em ipsis literis, mas a essência é mais ou menos essa. E aí vai ser um ponto de partida para mais essa resposta que eu quero compartilhar com vocês. Mas Salvin, eu não vou lembrar o nome do autor, mas ele diz mais ou menos o seguinte, que o amor é o mais alto grau da inteligência humana, sabe? E essa pandemia, ela veio para mostrar, para dar esse chacoalhão na humanidade e falar o seguinte pra gente. Aí eu falo do Ser Supremo, né? Alá, Deus, enfim, independentemente do nome que a gente use para falar daquele que nos criou. Que a gente precisa falar sobre amor. E o planeta Terra, ele está vivendo um processo de transformação na minha avaliação, Karine. E eu queria compartilhar isso com você e com todo mundo que está aqui nessa live. Sim, por favor. Obrigado. A gente vive hoje, ainda, infelizmente, num mundo de provas e expiações. O que é isso? É um mundo onde o mal ainda predomina. O mal ainda é muito organizado. Mas aí, né, o ser humano, que é um projeto divino, e que durante milênios ainda não entendeu de que a gente precisa praticar o amor. E aí vieram, né, as grandes catástrofes. Aí eu falo de tsunamis, de guerras mundiais, né, e fizeram uma certa limpeza no planeta Terra. E mesmo assim, com esses empurrões, com esse choque de realidade, a gente ainda, até o ano passado, não tinha entendido o que a gente tinha que praticar. E aquilo que está na Bíblia, que ensina a gente, né, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei e tal. E até então a gente, tirando as suas exceções, os revolucionários como você, né, e como Mahatma Gandhi, como Madre Teresa de Calcutá, e como Jesus Cristo, eu não estou fazendo esse tipo de comparação, não estou. Sim, mas eu estou falando sim, de pessoas sim. que entenderam o propósito, como João Sim. Calderon, que é um cara que pratica o amor com seu filho, Verdade. né? E ele pratica o amor com seu filho, Ele com é. quem o rodeia, né? Verdade. Ele é amor. Assim como milhares de pessoas que a gente entende, mas ainda a gente é minoria. E aí a pandemia veio para mostrar, porque a gente vai viver num mundo de regeneração. O bem vai prevalecer. E quem não estiver nessa vibração alta, eu estou até arrepiado falando isso, quem não estiver nessa vibração vai partir dessa, para quem acredita ou não quero discutir sobre isso, mas vai habitar outros mundos menos evoluídos. E o planeta Terra vai ser um planeta bom de se viver. Então, pratiquemos o amor, né, cara? Isso eu aprendi bastante. Sim, por favor, né? É um momento muito interessante que você viu que, e você percebe, digamos, as pessoas se reunindo para ajudar, a solidariedade começou a vir à tona, sabe? Pessoas que a gente pensava que não iam se comover, se comovem. Então, assim, tá acontecendo. Como todo processo é lento, mas a mudança já está vindo, a gente sente. Fato. Né? Tiro como exemplo o meu próprio pai. Meu pai, que é um cara muito querido, trabalhador, educou seus filhos com muita garra, com muita luta, né? Mas ele nunca conseguiu expor em palavras o amor que ele sentia pelos filhos. Ele praticava o amor de outras formas, trabalhando, Sim. sem faltar nada, enfim. Né? É um amor também, é um jeito de amar. Mas ele pegou esse Covid e ele ficou 20 dias internado. E ele ficou à beira da morte, de fato. À beira. E eu vi o meu pai chorar, literalmente, quando ele falava comigo, com meus irmãos, por telefone, porque eu... Sabe aquele lance do tipo, perdi muito tempo e eu preciso falar que eu amo, não só agir, né? Mas eu preciso falar que eu amo. E aí a voz dele ficou mais doce. As palavras dele ficaram mais doces. E é isso, né? E eu não tiro nem como mudou aqui, ó. Mudou no coração, você muda completo, né? Completamente. Até mesmo as pessoas que não pegam essa doença, essa triste doença, mas que mantêm uma certa distância daquelas pessoas que amam, né? Por conta do distanciamento social. Aí entra um processo de ressignificação, né? Depois de 10 dias em casa, preso, você começa a pensar um monte de coisa. Começa mesmo. Então, o amor, você está colocando aí, então o amor é felicidade, né? Então a gente, né, total, né? O que precisamos, né, Bruno? O que precisamos para ser feliz? Abrir o coração, né? Ser mais solidário, ver o outro com mais respeito, né? E essa questão, assim, do amor próprio, eu achei isso bem interessante. Bruno, é engraçado que quando falamos, assim, que precisamos ser mais felizes, né? A gente fica pensando que ainda tem tempo, né? Mas ainda temos muito tempo para ser, né? E quando vem uma doença e essa experiência que vocês viveram em família, a gente vê que tudo é já, né?
tudo é agora. E aí eu fiquei pensando assim, ó, se a gente fica pensando que tem um amanhã, um depois, e aí eu digo, será que ainda tem muita gente que guarda a louça, né, para aquele jantar especial, né? Será que o jantar especial não seriam todos os dias, né? E eu usaria a minha louça boa, bonita, o que eu tenho de melhor para mim, né? Aí o vinho, a gente guarda o melhor vinho para uma ocasião. Será que vai chegar essa ocasião? Será que não é hoje a ocasião que depois dessa live a gente abre o vinho e brinda? Então, assim, me colocou a pensar, deveríamos viver mais o hoje, né? Sentir cada momento com respeito, lógico, né? Eu fiquei pensando assim, até hoje, ó, a live está acontecendo, as pessoas, você e as pessoas que nos acompanham, daqui 10 anos nós vamos estar lembrando de hoje, se a gente estiver vivo, né? Mas assim, então, isso tudo é um exercício que tem que ser feito, não é? É um exercício. Não devemos esperar o momento ideal. O momento ideal é hoje, é agora. É para ser feliz hoje, como fez o teu pai, para dizer eu te amo hoje, não é? Para realizar determinados sonhos hoje. Não dá para. Isso também criar memórias, né, Bruno? Por isso que a gente tem que viver o hoje, cada dia vivê-lo com respeito, com honrar o dia. O meu filho, João, que o João tá aí, ele coloca assim, que eu digo, criando memórias, e ele fala, colecionando memórias. É isso mesmo. Para no futuro você olhar para trás e dizer, valeu a pena. Para quem é pai, colecionar histórias e memórias com seu filho, porque esse é o legado que você vai deixar, né? Você está resumindo a vida, Karina. Nesse teu discurso você resume a vida. Porque na minha concepção, e eu acredito que seja a tua também, porque a gente tem, né? A gente vibra igual. A felicidade é um estado de espírito. Não é a posição que você ocupa no mercado de trabalho, na tua vida pessoal. Não é o dinheiro que você tem na tua conta bancária. Não é nada disso, né? O verdadeiro tesouro, ele não enferruja. Deus já ensinou isso pra gente, né? O verdadeiro tesouro, ele não enferruja. Então, quando a gente parte do princípio de que felicidade é um estado de espírito, mais vale, muitas vezes, eu vou citar um exemplo, você tirar um sábado para curtir uma cachoeira ao lado do teu filho e ensiná-lo a escalar uma pedra grande, por exemplo, do que oferecê-lo um celular da última geração, ou dar um tênis ali muito caro, enfim, qualquer exemplo chulo que eu posso trazer aqui para vocês. E a felicidade está aí, ela está nas coisas simples, porque ela é estado de espírito. Você não consegue ver a felicidade do tipo, eu estou estudando agora porque daqui a 5 anos eu quero ser feliz, porque eu vou estar formado, eu vou ter dinheiro para poder comprar aquele carro. Sabe o que acontece? Você vai estudar 5 anos, vai desperdiçar 5 anos, investir 5 anos da tua vida estudando, porque é muito bom estudar, mas quando você tiver dinheiro para poder comprar aquele carro, você vai chegar num momento e vai entender de que aquilo ali não vai te trazer a felicidade que você imaginava. Aí o que acontece? Muitas vezes vem a depressão, vem a ansiedade, né? Porque tem muita gente que vive isso. Eu vou guardar dinheiro, muito dinheiro para comprar uma casa maravilhosa, não sei o que, viajar, sabe? Tudo bem comprar uma casa maravilhosa. Tudo bem viajar o mundo, isso é maravilhoso, isso é muito bom. Mas a felicidade, ela tá aí também, mas não é só nisso, ela tá nas coisas simples, sabe? O fato de eu estar conversando com você agora, como eu disse no começo da nossa conversa, eu vou sair daqui muito feliz. E eu confesso para você, eu tive um dia hoje muito desafiador, profissionalmente. Muito desafiador, né? Coisa que acontece na vida de todos os brasileiros, todo mundo. E eu cheguei aqui entendendo de que eu precisava elevar a minha vibração para poder me conectar com você e com as pessoas que, né, iriam conversar com a gente aqui nessa live. E eu consegui. Olha que interessante, é aí que está a felicidade. É entender que a felicidade é estado de espírito, não é o que você tem, porque o que você tem quebra ou enferruja, né? E a amizade, por exemplo, que eu tenho com o seu filho, com o João Calderon, isso não enferruja. E toda vez que eu lembro, que eu penso nele, que eu falo, né, que eu pronuncio a palavra, me vem memórias boas. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. É você fazer mais por você,
ter vivido, aproveitado mais com os amigos. Tudo isso, assim, você percebe que é uma decisão, tá em você. Realmente você valorizar as coisas que você não compra com dinheiro. Dinheiro você compra aquilo para ter. E tudo que você tem material fica. Fica. Exatamente. Né? E isso que a gente está falando, Karina, é um ato revolucionário, de fato. Entenda assim, vamos citar como exemplo de novo, né, aquelas grandes pessoas que habitaram esse planeta Terra. Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier e por aí vai. Sim. Né? Esses seres evoluídos. Pessoas evoluídas, né? Pessoas evoluídas. Exatamente. E elas trouxeram essa lição pra gente, né? E entenda que a maioria dessas pessoas, Jesus Cristo, encostava a cabeça numa pedra para dormir. Nasceu numa manjedoura, sabe? Uma manjedoura. E por quê? Né? Se era o ser mais evoluído que habitou o planeta Terra e ele falava de humildade, ele lavava os pés, né, das pessoas humildes ali que habitavam aquele ambiente onde ele vivia, a troco de quê ele quis ensinar isso pra gente? Por que ele nasceu numa manjedoura, né? Ao lado de animais ali, filho de Maria e José, né? Que eram pessoas simples da época. Cara, isso é ato de revolução. Ele foi um revolucionário. Sim. Essas outras pessoas foram revolucionárias. E óbvio que a gente não vai se comparar, porque tem muita coisa pela frente. A gente precisa evoluir muito. Mas sejamos revolucionários. Sim, Falemos do bem. amor, porque isso é revolução. Isso. Maravilha, Bruno, maravilha, é isso mesmo. Então, é isso mesmo, essa questão de ressignificar, vamos elaborar, vamos trabalhar isso todos os dias, não esperar um momento trágico, né, Bruno? Para poder rever nosso ponto de vista, né? Fazer sempre, como meditar, acordar todo dia e pensar um pouco, o que eu estou fazendo da minha vida, o que eu posso mudar para melhorar, né? Como eu posso dar um jeito de ser feliz? Existe aí todas as possibilidades de você ser feliz. A física quântica explica isso, que as possibilidades estão. Agora, escolher e decidir, isso depende de você. De cada um. De cada um. De cada um. Por isso que é importante a gente praticar o autoconhecimento, né? Exatamente. Sabe? Você pode ser uma psicóloga. Você pode ter um filho que é apaixonado por animais e a felicidade dele está em tratar animais. A minha felicidade é em contar histórias. E aí está o processo de autoconhecimento. A gente está falando de amor, né? Que é uma linguagem universal, mas pratiquemos o autoconhecimento, porque se você não se amar primeiro, você não vai conseguir amar ninguém. Pronto, a gente já falou sobre isso, já entendeu. Mas pratica o autoconhecimento para entender o que te traz felicidade, já que felicidade é um estado de espírito, né? Sim. Então, E saber, né, quais são os furos que tem na tua vida, né? Porque, como a gente estava comentando agora, das pessoas que compram, uma pessoa colocou aí, dinheiro é um meio e não um fim. Realmente, mas assim, ó, quando a gente compra muita coisa é porque existe um vazio, né? Para também não ficar mal entendido que dinheiro é maldito, de jeito nenhum, né? Não é isso. Não é isso, senão você pode ter o dinheiro do mundo, mas a felicidade é algo totalmente separado das questões materiais. Você vê como o Bruno colocou lá na frente, ou lá atrás, que tem gente que tem muito dinheiro e é infeliz. Então, por aí você vê que não é o ter, é o ser, né? É o ser amor, é o ser feliz, é o ter amor próprio para poder você partilhar com as pessoas. Bruno, olha, nós falamos muito de ressignificar, eu sei o quanto que essa doença afetou a sua família, está afetando muitos amigos nossos em Manaus, porque eu sei que eu, em 30 dias, e com familiares e amigos, eu perdi mais de 30 pessoas, foi bem difícil também, foi muito triste, a gente tem que se encouraçar de uma frieza, porque senão a gente cai, e é bem complicado isso, você viveu. Eu sei que de tudo isso você tirou uma lição muito grande, que eu ouvi na sua live, você colocando... Você não colocou a palavra ressignificar, mas quando eu ouvi, eu falei, o Bruno ressignificou a vida dele. E eu gostaria que você partilhasse com a gente. Sim, pode.
aquele poema, eu não sei se é um poema, se é algo que fez muito sentido para a sua vida. Por favor. Obrigado por abrir esse espaço, Karina. Esse daí foi o ponto de partida, né, para a gente estar aqui hoje. Antes de ler, eu já separei o texto aqui, já vou ler para vocês. Vou só ajustar aqui a câmera, só para arrumar aqui o computador, mas é só para explicar um pouco desse texto. Eu senti vontade de escrevê-lo enquanto eu ainda estava, né, combatendo a doença. Certo. Foi ali por volta do 8º ao 10º dia, eu senti vontade de escrevê-lo. Porque, olha que interessante, né, o que a vida nos mostra. Você perde o que essa doença nos ensina. Você perde o paladar, você perde o olfato, que até hoje meu olfato não voltou. Você sente falta de ar, né? Aquilo que Deus nos oferece de graça, você sente dificuldade, né, em usar, né? Em usar o próprio nariz para poder respirar e manter teu corpo ativo. E aí a gente dá conta de algumas coisas. Então, né, obrigado. Vou ajustar aqui a câmera para poder compartilhar. Sim. Vou até botar o computador aqui do ladinho. Ó. E aí, tá bom aqui? Posso ler para vocês assim, dessa forma? Tá, pode sim. Pode. O texto é mais ou menos assim, ó. Deixa eu ajustar a câmera aqui. Ó. Peraí. Aqui. Ó. Essa pandemia, ela veio para ensinar muita coisa para a gente mesmo, né? Da ausência do paladar, por exemplo, comecei a entender o valor que tem uma refeição simples feita com carinho. A falta do olfato me ensinou a valorizar o cheiro perfumado de um filho. Do soluço intermitente, eu entendi que o equilíbrio do corpo é uma base de sustentação para tudo. Na febre, eu entendi que tudo pode ser muito passageiro. Da falta de ar, tirei a lição do quão importante é receber esse presente constante que a própria vida nos oferece de graça. E, por fim, das mais de 350 mil vidas perdidas no nosso país, eu tive a certeza da dor que a tua, a minha e a história de tantos brasileiros não valem nada para eles. Sim, uma crítica, né, ao sistema político que impera no nosso país. De fato, é uma crítica, porque eu entendi que a gente não tem governabilidade, que a gente não tem direção, né? É tudo ali um processo paliativo, e eu não vou falar de partido, não vou discutir, porque para mim essa polarização só dificulta a nossa evolução enquanto país, enquanto democracia. Mas eu falo com toda certeza do mundo, Karina, de que eu tirei muita lição, sim, né? E está aqui o texto para poder expor e poder compartilhar com vocês o meu sentimento. Te agradeço por isso, por esse espaço. Mas eu entendi de que a gente precisa, de fato, fazer parte e querer fazer parte do processo político brasileiro. Porque não adianta nada a gente ficar reclamando de que a gente não tem governo, de que a gente não tem prefeitura, de que a gente não tem Estado, se a gente não faz nada para tentar mudar essa realidade. Então a gente tem que se politizar, de fato, sabe? Para, inclusive, numa próxima ocasião, se é que tem, que Deus o livre, né? Que Deus nos proteja, mas se vier a acontecer uma nova pandemia, a gente, né, ter uma liderança que nos governe, né? Que nos lidere. Porque eu não estou fazendo nenhuma crítica ao nosso presidente, ou quem quer que seja. Mas, de fato, a gente tira, por exemplo, países desenvolvidos. Hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, em países da Europa, pessoas da minha idade estão imunizadas. E eu, provavelmente, vou me imunizar no fim do ano, ou talvez no ano que vem. E a gente perdeu 350 mil vidas pelo descaso. E tem gente que rouba o dinheiro, né? Porque saúde pública é comércio para muita gente que hoje, né, senta em cadeiras políticas. E quem pratica isso, a saúde pública como comércio, vai pagar um preço muito caro. Muito caro. Ganhar dinheiro com a vida dos outros não está certo em qualquer lugar. E isso é cobrado, né? Deixa muito triste isso, mas é bem verdade. Olha, amei o seu poema, as suas palavras fizeram assim um sentido muito grande, entrou, eu senti, me conectei com a sua live quando você começou a falar, eu falei, nossa, aqui aconteceu alguma coisa, e eu entrei logo em contato com você. A conexão é muito grande, né, Bruno, com a gente, né?
e aí eu já percebi, mas olha, eu fico muito feliz que vocês todos da família superaram, aprenderam, saíram melhores, porque se o Covid ele tem uma função de melhorar as pessoas, ele cumpriu uma função na sua família. E que seja assim e que aconteça não só com a sua família, mas com a humanidade, que não tenhamos que adoecer, não tenhamos que a morte bata na nossa porta, ou que a doenças graves ou tragédias batam na nossa porta para a gente estar ressignificando a nossa vida. Queremos mudar algum aspecto da nossa vida? É o momento. Precisamos mudar? É o momento. Precisamos valorizar? É o momento. Eu estou num processo também de mudança e de mudança interna, de mudança externa, e quero cada dia estar melhor, quero cada dia estar melhor para mim, para os meus filhos e para todas as pessoas que fazem parte da minha caminhada. Eu agradeço muito, muito, muito por você ter partilhado este momento com a gente. Você é uma pessoa assim muito especial na nossa vida, na minha. Você faz parte da minha caminhada, uma pessoa de luz, e te abençoo. Já falei para você que eu sou fã de carteirinha, torço por você, como torço pelos meus filhos, te acompanho a sua carreira, a sua vida pessoal também, e eu estou aqui como uma amiga, como uma conselheira, como uma amiga de caminhada nessa vida. Bruninho, te agradeço, faça as suas considerações. Eu agradeço, né, a Deus em primeiro lugar, a você e a todos que estão compartilhando com a gente, né, essa troca de experiências, ao Fernando, a Adri, um beijo grande, assim, Karina, aquilo que a gente já falou no começo, e não é exagero, né, e não é duplicidade em falar do meu apreço, do meu amor pela tua família. Fica registrado aqui e para o universo, né, que essa palavra vá para o universo e que logo a gente possa se encontrar. Porque olha que interessante, né? Quando existe amor na relação entre pessoas, parece que foi ontem que a gente se viu, né, Karina? Verdade. Nada mudou. Há quantos anos que a gente não trocava palavras mesmo, né? Experiências ali. Há muitos e muitos anos, de fato mesmo. Assim. Então, de fato, verdade. Porque a amizade é verdadeira, né? Porque a relação o sentimento é verdadeiro. Assim, Karina, então, obrigado, né? Mais uma vez. Como mensagem, eu quero compartilhar o seguinte com todos que estão aqui. Todos nós temos concepções diferentes de mundo. E tá tudo bem aí, né? Tá tudo bem aí. E o que nos aproxima, então vamos lá. Todos nós temos concepções diferentes de mundo, todos nós temos experiências, temos vivências, a gente tem, eu acredito que a gente tem algo pré-determinado, que a gente precisa passar, que a gente precisa viver, e a pandemia e despedidas breves estão aí para poder mostrar isso pra gente, né? No caso, quando a gente perde, por exemplo, um ente querido, a gente precisa tirar uma lição de tudo isso. E por um motivo, né? Por um grande motivo, que é buscar a santidade. Né? Esse é o grande objetivo de todos nós, buscar a santidade. E eu acredito, Karina, que o fato de, por exemplo, a gente estar no Brasil hoje, passando por esse momento difícil, num país machista, num país preconceituoso, é porque a gente precisa estar aqui. E a gente precisa amar nossa terra e fazer com que ela evolua, cada um na sua arte, com o seu jeito de gritar. Você entendendo a causa humana, né, com a ajuda do Freud, o João entendendo e ajudando a causa animal, né, minha esposa como jornalista e eu como jornalista e historiador. Então, cada um, né, no seu determinado espaço. Porque, no fim das contas, e eu quero compartilhar aqui uma frase do Emicida com vocês, não é meu lugar de fala, eu não posso falar sobre isso, mas é uma coisa que eu sinto, eu me coloco sempre num lugar com o outro. No caminho da luz, todo mundo é preto. No caminho da luz, todo mundo é preto. O que eu quero falar com isso? A gente está no Brasil, que tem mais de 48% de uma classe, né, que é negra, que é preta. E ainda assim, menos de 3% dessa classe ocupa as salas de aula das universidades. Mesmo assim, a grande maioria das pessoas assassinadas pela polícia, por exemplo, no mundo inteiro, no Brasil,
representam essa classe. Então, que a gente possa se colocar também no lugar dessas pessoas. A gente não tem lugar de fala, a gente só pode praticar o amor, né? Então, a gente falou hoje de pandemia, a gente falou hoje de preconceito, a gente falou de ressignificar o que é a vida. E, para mim, essa questão racial é muito importante, porque mesmo eu não tendo lugar de fala, eu me coloco no lugar do outro e eu preciso praticar o amor, mesmo que seja para ouvir. Por fim, é isso. Eu acho que a gente tem que ser bons ouvintes, sabe, Karina? Ouvir mais, a gente está falando muito. E tem muita gente que fala, assim, ter o que dizer, assim, sabe? Então, a gente tem que ouvir mais, porque tem muita gente que precisa ser ouvida. E eu te agradeço porque você me ouviu um pouco hoje. Você me ouviu um pouco hoje, eu te agradeço, de fato. As pessoas que estão aqui me ouviram um pouco hoje. E eu estou sempre à disposição, né? Estou sempre à disposição para ouvir, falar o que for necessário e praticar o amor. Obrigado. Amém, amém. O Milani está colocando que esta crise permita o Brasil se construir como nação. Amém, que assim seja. É isso mesmo, Bruninho. Já foi pro Bruninho, né? Agora já pronto, né? Já entrou na intimidade, que coisa. Mas é isso mesmo, ó. É o amor, vamos expandir o amor, o respeito pelas pessoas, né? Que cada um possa sair desta live que a gente espera, a gente traz um assunto com coração, né? Que a gente não está aqui para vender material, a gente não está aqui, a gente está para se conectar com as pessoas e passar um pouco daquilo que, o de melhor, o nosso coração para as pessoas, fazer essa conexão mesmo. Então, que essa live chegue, que toque o coração, que haja mudanças positivas. É isso que a gente espera. E com tudo isso que você trouxe, que esse amor e esse amor próprio que temos que ter, ele se expanda para o nosso irmão. E só assim a gente pode baixar o preconceito, baixar as mortes, ter maior respeito, valorizar mais o ser humano. Então, que sejamos ferramentas para essa mudança, né? Você trouxe isso maravilhoso, que sejamos, vamos ressignificar os nossos conceitos, a nossa vida, o que falta mudar? E que essa live, esse conteúdo, faça um pouquinho, um tiquinho, 1%, 2% que mude, já está bom. Já né? valeu. Já valeu. Já valeu. Sejamos luz na escuridão, Karina. Sejamos luz na escuridão. Né? Sejamos revolucionários mesmo. Assim, sabe? Isso, sem ter medo, revolucionários do amor, né? De transformar, de transbordar para as pessoas. Bruninho, olha, gratidão, gratidão. Sou muito feliz de ter encontrado hoje você. Gratidão por ter aceito. Você trouxe uma história muito bonita. Com certeza vai fazer muita diferença ou tocar muitos corações. Então, ó, boa noite. Bênçãos e bênçãos para você na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Assim seja. Obrigado mais uma vez pelo espaço. Obrigado por todos, né, que compartilharam essa troca de experiências entre a gente. Que Deus nos abençoe. Amanhã é um novo dia. E nunca, né, que a gente nunca se esqueça de agradecer por um dia que se encerra e por um novo dia que, se tudo der certo, se Deus permitir, vai se iniciar. Que a gente se encontre, né, seja aqui, seja fisicamente ou em oração, mas que a gente sempre se encontre para falar sobre amor. Obrigado mais uma vez. Um beijo. Eu amo vocês. Amém. Te amamos também. Te amo, Bruno. Olha, obrigada às pessoas que nos acompanham, que valorizam o nosso trabalho. E se tem um vinho bom, hoje é o dia de brindar. Que seja hoje. Beijo, boa noite, boa noite. Obrigada. Beijo, obrigada, gente. Boa noite.